Oi, oi pessoal, aqui é a Pan e hoje eu vou comentar com vocês todos os livros que eu li no mês de janeiro. Agora comentando desses 5 livros que eu li, realmente eu li muito pouco em relação ao que eu leio no mês, mas em compensação foi muito legal, porque no mês de janeiro eu voltei de férias, tive outras coisas para fazer também. O Clube do Livro é um outro projeto que toma bastante a minha atenção, a gente faz outras dinâmicas, assiste filme. E eu vou começar com a leitura coletiva do meu clube, que começou o ano aí, né? No mês de janeiro a gente leu Jogos Vorazes. Esse livro não tem muito o que falar dele, porque ele já é um livro muito conhecido, mas eu vou dizer que como a primeira vez que eu li, eu gostei muito. Consegui também entender muito mais do que no filme não é contado. O filme eu vou dizer pra vocês que é muito parecido com o livro. Tipo, eles praticamente copiaram frases prontas do livro, como Katniss, Peeta, enfim. Mas aqui a gente consegue assim, captar muito mais a essência da distopia que é narrada aqui. A gente consegue captar muito mais a política que é narrada aqui. No filme, a gente tem uma política, mas a gente não consegue ter aquela essência, sabe? De uma revolução começando, de uma rebeldia começando. Aqui, por sinal, a gente já consegue ter essa diferença, sabe? E eu gostei, vou dizer pra vocês. Antes de ler esse livro, eu amava assistir Jogos Vorazes. Mas depois de ler esse livro, eu vou dizer pra vocês que eu prefiro muito mais o livro do que o filme. O filme já é bom, mas o livro é muito melhor. Então, se você tem dúvida de ler Jogos Vorazes, porque eu já assisti o filme 10.000 vezes, que nem eu também, leia, você não vai se arrepender. Essa edição, por sinal, ela estava parada há muitos anos na minha estante. Ela é uma edição de 2010. Eu comprei essa edição em 2010. Vocês entendem que faz muitos anos que eu tinha ela parada. E ele tá intacto, as folhas estão perfeitas, parece um livro novo. Então, Jogos Vorazes foi um dos livros favoritos de janeiro. Esse próximo livro aqui, Chocolate Quente às Quintas-Feiras, foi um livro que eu comecei a ler em 2024, mas por algum motivo eu acabei deixando ele de canto, não continuei a leitura e continuei a leitura nesse ano, então eu considero lido nesse ano. É um livro bem fininho também, é um livro muito rápido de ler. E eu vou dizer pra vocês que aqui os contos, né, narrados, eles vão trazer uma certa essência de conforto, de aconchego, de inverno, sabe? Ele tem uma sensação de realmente você estar no sofá, né? Se aquecendo ali com chocolate quente, lendo esse livro, ouvindo uma música clássica, uma música lo-fi. Ele é uma leitura que vai te trazer uma certa reflexão, mas que ele não vai ter grandes plot twists, assim. Pelo menos na minha visão, eu não tive grandes plot twists. Foi um livro que envolveu drama familiar, que envolveu questões amorosas, que envolveu muitas coisas, mas que não teve grandes surpresas, né? Vou dizer assim. Mas, em compensação, claro que eu amei a leitura. Eu consegui aproveitar muito mais no mês de janeiro. Eu acho que foi um mês mais tranquilo pra mim, né? E me ajudou a relaxar, me ajudou a ficar mais tranquila. Foi uma leitura que eu gostei bastante. O livro eu não favoritei, não dei 5 estrelas, mas ainda assim foi uma leitura bem aconchegante, que deixou os meus dias mais tranquilos. O outro livro que eu tenho aqui, que eu li também em janeiro, foi Ecos de Melancolia, da autora Larissa Prado. Esse livro é nacional, é publicado pela editora Enzincor, que, aliás, está tendo a leitura coletiva dele nesse mês de fevereiro. A partir do dia 10 de fevereiro vai sair leitura coletiva lá no Clube da Easy, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês também acessarem, pegar ele gratuito na Amazon, o e-book, e ler com a gente. Mas aqui a gente vai ter uma história, na verdade, várias histórias com vários pontos de vista. O principal do livro é trazer as lições de cada personagem. O que cada personagem está passando, o que cada personagem sente, o que cada personagem está pensando naquele momento. Ele é um livro 16+, então é um livro mais para o público jovem. E o livro, para mim, foi muito gostoso de ler. Foi um livro não pesado, ele não teve cenas muito fortes aqui.
tem algumas questões do dia a dia, mas que a gente consegue captar. A gente consegue captar aqui, principalmente com uma personagem muito importante da história, que é uma personagem surda. Então a gente já vai ter aqui uma personagem muito, muito importante para a história e que vocês vão entender quando ler esse livro. Falando agora de Enquanto Estamos no Escuro, esse livro aqui é uma obra nacional que eu gostei muito. Eu li ele em 2 dias. Foi um livro que eu devorei. Foi um livro, assim, que não me deixou dormir, porque eu precisava saber o que iria acontecer com o Brasil no blackout. Acontece que tem uma quadrilha, que tem uma pessoa em específico, que ele comete explosões em subestações de energia elétrica por onde vai passando em todo o país. E 70% do Brasil fica no escuro. Então vocês imaginam o que vai impactar no país isso, né? Hospitais sem energia, mercados, não conseguir sacar dinheiro. Fora a questão dos moradores, né? Dia a dia, sem energia elétrica em casa, com calor de 40 graus, no inverno ou verão. Imagina, gente, gasolina, tudo se afeta. A economia, tudo se afeta aqui nessa questão. E tudo gira em torno também de questões políticas dentro da obra. Confesso para vocês que eu estava esperando um pouco mais de desenvolvimento em algumas questões, mas isso não me impactou na hora de absorver a leitura. Foi uma leitura muito, muito legal, muito intensa. Me deixou algumas partes aqui, tipo... Meu Deus, o que tá acontecendo nessa história? Então me deixou muito ansiosa também. Foi um livro que teve muitos personagens envolvidos, né? Teve um jornalista, uma família que tá passando por uma crise no casamento. Tem outros paralelos, outros pontos de vista, mas são só pontos de vista das pessoas superando essa barra, né? Passando por situação. Tem muita coisa aqui dentro da obra que eu fiquei muito chocada mesmo. Gostei muito do final. Principalmente na parte do epílogo, achei que foi muito... eu achei que o autor foi muito certeiro em terminar o livro no ano de 2019, pegando o ano de 2020 já ali, passando por um blackout e daí vindo a pandemia, sabe? O epílogo praticamente tem essa pontinha, assim, sabe, do iceberg, que tu fica... Será que vai ter uma continuação? Será que vai ter um país no blackout passando por uma pandemia? Como que vai ser? O fim do mundo, né? Provavelmente, pra gente. Mas, enfim, é um autor gaúcho. Ele começou a história, o blackout começou aqui no Rio Grande do Sul. Então é muito legal também ter as partes ali envolvidas de ruas, de lugares que a gente conhece, principalmente aqui no Sul. Então foi um livro muito, muito bom mesmo, que eu recomendo. E fica aí a dica pra quem gosta de um suspense policial. Por fim, mais ou menos importante, eu li Neve sobre Areia Quente, da autora Márcia Moura. Esse livro foi um romance, drama, né? Um drama familiar, na verdade, que eu li, que me deixou bem chocada. Por quê? Porque mesmo tendo algumas... Mesmo acontecendo algumas coisas com crianças aqui nesse livro, ele me deixou em choque em relação às atitudes de mulheres que deveriam ter voz e no fim acabam não tendo, né? Aqui a gente vai ter uma história muito, muito, muito triste da Alicia e da Celina. Ambas têm situações bem parecidas de vida. Ambas passam por situações bem graves na infância. E é um livro bem sensível, é um livro que vai trazer bastante gatilhos, principalmente sobre abusos na infância, né? E a gente vai ter muitas mulheres aqui dentro da história, sejam fortes ou não tão fortes assim, para seguir em frente, para conseguir denunciar alguém. Enfim, a gente vai ter muitas mulheres das quais a gente vai se identificar em relação ao que tu faria se isso acontecesse com alguém da tua família. O que tu faria se tu tivesse alguém na tua família que cometesse algum crime? O que tu faria se tu soubesse de uma vizinha ou de uma coleguinha de escola da sua filha ou do seu filho que estaria passando por isso? Então tem muitas coisas aqui. As personagens femininas que a Márcia sempre constrói são muito importantes para a história.
Eu gosto muito da escrita da autora, eu já li outros livros dela. E foi uma história que mexeu muito comigo. Foi uma história necessária de se ler. É um livro que pode ser pesado, mas é importante a gente falar sobre isso abertamente e ainda sermos ouvidas por isso, sabe? Sem ter aquela parte de ela está se vitimizando. Nem foi tanto assim. São frases tão fortes pra gente, sabe? Principalmente pra quem passa por situações assim, ou crianças querendo denunciar e ainda assim tem pessoas que não acreditam. Então, é por esse lado que a gente vai caminhar na questão de infância, principalmente, porque isso é algo muito real do dia a dia, mesmo que a gente não tenha conhecimento da nossa bolha, mas a gente precisa saber e entender o que fazer quando lidar com esses traumas? O que fazer com alguém que está passando por uma situação assim, sabe? Eu acho que vai muito do caminho de que ação eu vou tomar se isso acontece, ou se isso estiver acontecendo, ou quando isso acontecer. É bem por esse caminho, sabe? Foi uma obra muito sensível, que me tirou o sono, porque eu precisava ler, eu precisava ver o final desse livro. Foi um final muito satisfatório, vou dizer para vocês, mas que ainda assim me deixou muito reflexiva em cima da vida dessas mulheres, que são personagens que existem por todo o mundo, né? Todo o Brasil também. Então, eu posso dizer que existe muitas Celinas, muitas Lissas, existe muitas pessoas aqui que passam por isso, né? Então, é isso, eu espero que vocês gostem dessa obra quando vocês forem ler. E se vocês já leram, deixa nos comentários aí que eu quero saber também a opinião de vocês. E fica aqui então o meu vídeo com as minhas leituras do mês de janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei ser o mais sincera possível de todas as minhas leituras que eu fiz. E a gente se vê no próximo vídeo, que será as minhas leituras do mês de fevereiro. Beijo e até mais!